Bom, seja bem-vindo para esse vídeo. Vamos falar sobre o comportamento, que é uma questão de problemas educacionais. Bom, aí eu dividi em outros assuntos, né? Tem o social, o emocional, mas aqui vamos falar sobre o comportamento. Então, o que vem primeiro à sua mente? Quando a gente fala sobre o comportamento, a gente pensa em mau comportamento, a maneira não adequada de se comportar em um ambiente, não é mesmo? Bom, primeiro é importante falar que, dependendo do comportamento, atrapalha o desempenho acadêmico, né, do aprendiz. Por isso aquela importância de saber se comportar, né, para fazer uma atividade, você de controlar o próprio corpo, para ter capacidade de se concentrar, usar a sua cognição para resolver lá as atividades, as tarefas. Bom, é importante falar que o comportamento ele é um desenvolvimento psicológico. Então, por isso que muitas vezes a gente considera a criança que tem um mau comportamento, porque a criança, até os 7 anos, assim dizendo, ela é muito mais corpo que cognição, né? Então, ela não está preparada ainda suficientemente, né, um psicológico desenvolvido para ter um controle do seu corpo. Então, ela age de forma impulsiva. Então, sempre é importante retomar os combinados, né, de saber como se comportar em cada ambiente, ok? Então, principalmente na escola tem as regras de boa convivência, qualquer lugar, né, estabelecimentos, enfim. Mas em casa também tem, né? Então, sala, que é um ambiente coletivo, o quarto, que é um ambiente individual, enfim, então tem que saber criar esses combinados para cada ambiente, ok? Então, quando a gente pensa em mau comportamento, a gente tem que entender o porquê desse mau comportamento. E dentro desse porquê, tem a questão das forças e fraquezas, né, do ser, né, da criança, da pessoa. Bom, aí será que ela se comportou dessa maneira porque ela não dormiu bem, né? Porque ela está com alguma dor de cabeça, dor de ouvido, né? E será que ela não se adaptou, não conhece bem as pessoas, estão no início do ano escolar, período de adaptação escolar, né? Será que ela está se sentindo insegura, né? Também tem muito a ver essa questão da insegurança, né? Então, por isso que é importante fazer os combinados com o seu responsável de referência para saber por que ela está ali, né? Como ela tem que se comportar. Bom, tem a questão também, às vezes a criança está cansada, né? Aquela questão do sono que não dormiu bem, mas também porque não se alimentou bem. Então, a gente tem que repor nossas energias ali de forma adequada, né? Para não gerar esse mau comportamento, ok? Ou então porque tá triste, ou tá com saudade de alguém, enfim, tem vários motivos. Então é importante em conhecer o aprendiz também para saber identificar, né, quais são as forças e fraquezas dela para que eu possa ajudá-la a ter um bom comportamento, né? E isso vai descobrindo com o tempo, né, fazendo um vínculo afetivo, né, para conhecer a pessoa. Bom, e muitas das vezes essa alteração ela pode ser um dia específico, pode ser um período, mas a gente tem que sempre orientar a criança, né, para ter um comportamento adequado ao ambiente onde ela se encontra. Então, para isso, quando a gente vai se deslocar para algum lugar com ela, a gente tem que antecipar as informações, né, e perguntar para ela: o que você acha? Como é que pode. O que pode fazer, o que não pode fazer? Será que pode correr naquele espaço, brincar de bola? Então, é muito importante conversar com a criança sobre isso, ok? Bom, e o adulto, né, nessa questão, precisa comportar, né, saber observar, desculpa, saber observar a cada ser, né? Então, a psicomotricidade tem muito disso, né? Observar a criança em movimento, né? Observar seus movimentos para interpretar como é que está o seu desenvolvimento, né? Porque esse é um desenvolvimento psicológico, precisa ter uma maturidade cognitiva, ela tem as fases delas de desenvolvimento. Então, dependendo da idade da criança, vai
refletir no comportamento dela. Então, outro ponto importante que qualquer responsável que tenha criança, que lida com criança, precisa ter essa informação, né? Saber para qual idade, né, se ela está de acordo, o comportamento dessa criança está de acordo com a idade dela, do que é esperado para a idade dela, né? Claro que ninguém é igual, né, a outra pessoa, mas existe aquela informação que se destaca, que é lógica, que é pertinente para a faixa etária, ok? Bom, mas para ter também um bom comportamento, a gente tem que ir lá entender como é que foi o estímulo da criança lá, por exemplo, na sua primeira infância. Então, começa no desenvolvimento motor da criança, começa aqui pela sua tonicidade, aquela questão de estado de tensão, né, de controlar o próprio corpo, e sustentar, quase não saiu, se sustentar, né? Então, é saber organizar o seu espaço e relaxar o próprio corpo para se concentrar nas atividades, né? Independente da idade. Então, isso eu falo lá desde bebezinhos, que começa a questão da tonicidade, depois a equilibração, aí a questão do controle corporal. É todo um passo a passo, são pré-requisitos para chegar a um bom comportamento, ok? Então, isso que quer dizer que o comportamento, ele, além de ser desenvolvimento psicológico, ele é um comportamento que desenvolve na criança, no ser, ele deve ser moldado de acordo com o ambiente onde ele se encontra, né? E aí, para isso, tem que ter algumas motivações, né? Então, e aí esses ambientes têm que ser variáveis, né? Então, fazer a criança frequentar tanto um ambiente tranquilo, quieto, que é uma biblioteca, por exemplo, né? Quanto um estágio, um jogo de futebol, de vôlei, enfim. Mas saber onde ela pode explorar, né? Movimentar, fazer movimentos bem amplos e outros não, ok? Então, por isso que é muito requisitado na infância a prática de esporte, porque a criança ela precisa liberar a sua energia, né? Mas tem que saber momentos exatos para isso, ok? Então, aí quando a gente fala sobre crianças que, por mais que você está ali orientando, educando, e aí sempre está com mau comportamento. Aí fica assim, que criança mal educada, mas será? Né? Então tem a questão dos transtornos do neurodesenvolvimento. E o que isso quer dizer? Que vai interferir no comportamento da criança. Então quer dizer que quando você vê uma criança que fica julgando, a gente não pode julgar ninguém, né? Porque a mãe não dá logo educação, né? Para só nessa situação. Mas não, porque de repente a criança é hiperativa, mas ela não tem uma idade ainda para ter um laudo que diagnostica. Hoje está difícil, eu estou enrolando. O dia falando em francês e agora está falando das palavras, está complicado. Bom, mas o diagnóstico mesmo, ela só vai ter definido assim a partir de 7 anos, ok? Porque até então é tudo uma hipótese, né? Então, será que é uma criança hiperativa? Bom, mas eu já entendo que seria essa agitação fora do normal, fora do padrão, então eu vou ter que tomar alguma ação, né? Né, aquela que eu falo sobre a importância de atuar de forma preventiva, né? Então, eu falo que principalmente os pais são os especialistas, os melhores especialistas da criança, porque está ali convivendo no dia a dia, né? Então, quando você vai num especialista de fato da área da saúde, você tem ali poucos minutos para resolver a sua criança, né? Muitas vezes não dá para resumir, né? Então precisa conviver e esse convívio tem que ser maior do que 6 meses, ok? Para criar esse laço afetivo, entender como é que essa criança, né, o seu dia a dia, a sua rotina, a sua relação social, porquê, né, para descobrir o porquê desse comportamento, ok? Então, aqui eu vou colocar aqui uma autoavaliação, onde você vai me dizer qual o seu ponto de vista, né, sobre o comportamento da sua criança. E a partir das suas informações, vamos analisar e traçar, né, ações que possam ajudar no seu comportamento, para evitar problemas educacionais, evitar
baixo desempenho escolar, combinado? Então, eu espero vocês lá preenchendo lá o formulário, combinado? Então, até mais.